Vamos iniciar. Deixa eu ver. Vocês estão me escutando? Estão de boa me escutando? Deixa eu entrar aqui também, né? No celular, que fica mais fácil para mim conversar com vocês pelo celular. Estão todas me ouvindo bem? Beleza, tá. Certo. Batei em você. Você está do meu lado ainda. Né, queridas, né, eu sei que não entrou todas, mas para não atrasar, né, e eu gosto de ser britânica, como dizem, né, eu vou estar conversando hoje com vocês, dando um leque, uma visão a respeito do que é autoridade feminina. Ontem a gente falou um pouquinho a respeito da igualdade que há entre homens e mulheres. A gente falou que a igualdade ela é pautada pelo fato de Deus ter criado homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Que a igualdade não é uma exigência por parte da mulher, por favor, me respeite, por favor, me dê o meu lugar na sua vida. Não, a mulher tem que se ver como igual, porque Deus a criou assim. Deus trata tanto o macho quanto a fêmea, quanto homens, quanto mulheres, como uma coisa só, como uma pessoa só. Deus trata ambos como Adão. E aí a gente falou um pouquinho também sobre criação, sobre formação, a gente falou um pouquinho sobre o elemento espiritual. Primeiro, o ser humano, né, o macho e a fêmea, eles primeiro foram criados espiritualmente, e nessa criação que é dita ali em Gênesis 1, eles foram criados no mesmo dia. Foi ali também em Gênesis 1 que eles receberam a bênção quádrupla, que nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre ela hoje. E foi ali também que ficou estabelecido a eterna parceria que há entre homens e mulheres, que, como eu falei, não importa, né? Apesar que Gênesis, obviamente, fala-se dessa ligação entre homens e mulheres dentro de um ambiente familiar, porque a família é a base da sociedade. Qualquer sociedade inicia-se por um homem, a mulher e sua prole. Então, é óbvio que a sociedade humana iria se iniciar dentro de um ambiente de casamento. Mas, como eu falei ontem com vocês, vocês não devem apenas entender dessa forma, vocês precisam entender que a manifestação de Adão ela pode ocorrer entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos, sempre que há interação masculina e feminina, espera-se que Adão se manifeste ali, espera-se que haja uma construção, uma dinâmica de vida. Né? Hoje, um dos motivos pelo qual a morte opera é que a vida na Terra ela só funciona quando homens e mulheres trabalham juntos. Então, por isso que Satanás gosta dessa guerra entre os sexos. Porque enquanto Adão estiver dividido, Satanás continua governando sobre a Terra. E esse é um dos motivos também que eu quis começar ontem falando com vocês a respeito da unidade, da parceria, do relacionamento intrínseco que há entre homens e mulheres, para vocês entenderem a importância de você, mulher, voltar para o seu lugar. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que é de fato a autoridade feminina, porque eu quero que você entenda, Deus estabeleceu homens e mulheres como líderes. Só que a mulher ela tem um jeito de exercer essa autoridade, apesar de ela ter as mesmas tarefas e atribuições do homem, vamos dizer assim, e o homem tem o seu jeito, por causa da forma como Deus iniciou os processos na vida do macho, de também exercer essa autoridade. E essas autoridades, elas são complementares. Uma das coisas que eu vou falar com você é que hoje, né, a forma como você sabia que a forma como Satanás trabalha na mente, no coração das pessoas, é apoiado na dinâmica da autoridade feminina? Ele quase não utiliza a autoridade masculina. Todo o processo que Satanás faz para seduzir você, para enganar você, para te convencer com muitos argumentos a aceitar o ponto de vista dele, está muito mais apoiado na dinâmica da autoridade feminina do que propriamente na dinâmica da autoridade masculina,
certo? E esse também foi um dos motivos pelo qual ele chegou na mulher lá no Éden, que é, né, a casa caiu, a gente vai falar sobre a casa caiu amanhã. Vamos aos textos aqui, certo? Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. Vamos aqui. Vamos compartilhar essa tela. Deixa eu abrir o PDF aqui. Qual era e como se desenvolvia a autoridade feminina? Então, agora a gente vai falar da bênção quádrupla, daquela que é registrada lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. Abençoou quem? O macho e a fêmea que ele tinha criado. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu coloquei a bênção quádrupla porque sujeitar e dominar são palavras que elas estão relacionadas e tecnicamente elas significam a mesma coisa. Mas se a gente fosse separar por verbo, seria bênção quíntupla, ok? Em Gênesis 1:26, Deus nos revela 4 aspectos sobre Adão, 2 primários e 2 secundários. E aqui ele revela a identidade primária de Adão, filho de Deus, sua imagem e semelhança. Então é isso que você tem que entender. A sua identidade, mulher, está pautada no fato de que você é a imagem e semelhança do Deus pleno. É a imagem e semelhança da família real. A sua identidade não pode estar fundamentada sobre nada diferente disso. Quando você começa a tirar Deus da equação da sua identidade, você começa a adotar um tipo de caráter e personalidade que não tem nada a ver com quem você deveria ser originalmente. E então revela a identidade primária de Adão, filho de Deus, sua semelhança, e revela a identidade secundária de Adão, que é o quê? Macho e fêmea, ou o homem, o Adão. Revela também o propósito primário de Adão, que é ser a imagem de Deus. Então, o objetivo de Adão ao existir é não apenas ser semelhante a Deus, mas não é apenas ser semelhante a Deus, mas também refletir a sua imagem, o seu caráter, agir como ele age, ser Deus na terra, ser uma extensão da bondade de Deus na terra. E o propósito secundário é o domínio sobre a terra que foi criada. Através dessas palavras, percebemos que o Deus pleno, que é como eu chamava antigamente a família real, né, quando eu estava começando a introduzir para as pessoas o conceito de família real, então eu comecei a cortar o conceito de trindade da mente dos discípulos e começar a introduzir Deus pleno, até porque esse ensino aqui, queridos, ele é de 2007, certo? Esse ensino que eu estou passando para vocês, assim, para vocês verem como que ele é antigo. Abençoou tanto o homem quanto a mulher com, primeira, bênção, frutificação. O que é ser fecundo? O que é ser frutífero? Inicialmente, também fala sobre a fertilidade na produção de filhos, porém, de uma maneira ampliada, retrata a capacidade de gerar, de produzir. Deus deu à mulher a capacidade de pensar, projetar e estabelecer qualquer coisa, ou seja, produzir frutos em todas as áreas da sua vida. Então, não está falando só apenas sobre a capacidade de ter filhos físicos, filhos espirituais, mas também está falando sobre a sua capacidade de ser empreendedora, de ter projetos, de ter êxito nesse projeto. Ao homem e à mulher foi dado a capacidade de eles serem férteis, criativos, frutíferos. Outra coisa, que eles não deveriam apenas estabelecer frutos, mas que eles deviam expansionar, expandir, aumentar, ampliar esses frutos, que é o processo da multiplicação. Fala tanto sobre a capacidade de gerar novos frutos, como também a respeito da criatividade em expandir aquilo que primeiro foi criado. Você pode interpretar assim como alguém que abriu uma empresa hoje, amanhã já abriu uma filial e de repente desiste de abrir lojas próprias e começa a fazer franquia, vendendo o nome da sua marca e patente para que outras pessoas expandam o seu negócio. Isso é uma forma de entender multiplicação. E Deus dotou você, mulher, para ser capaz de não apenas ser criativa para conduzir um projeto, mas também para multiplicá-lo. E essa multiplicação você também pode entender como replicar isso na vida de outras pessoas. Você também pode entender como a replicagem, multiplicar, expandir isso na vida de outras pessoas.
O termo em hebraico para esta palavra é rabã, ou rabá, que, entre outras coisas, significa tornar-se grande, ser numeroso. E o conceito aqui de numeroso é aquela quantidade igual de areias da praia, né? Igual ao deserto do Saara. Pensa a quantidade de partículas de areia que existe. É esse conceito de numeroso que rabá está trazendo. Outro é o enchimento. Qual é a diferença entre um e o outro? O conceito do termo hebraico male ou mala é plenitude. E plenitude significa encher até a borda, desenvolver completamente, expandir até a sua última instância. Então aqui está falando de perfeição. Está falando não apenas da capacidade de ter filhos ou gerar novos projetos, não está falando apenas da capacidade de você conseguir expandir isso na vida das pessoas ou na sua própria vida, mas você conseguir fazer isso de maneira completa, de maneira madura, de maneira perfeita. E essa bênção foi dada tanto para o macho quanto para a fêmea. Deus os abençoou com frutificação, multiplicação e perfeição. Em outras palavras, manifestar, desenvolver todo o potencial. E por último, domínio, né? O sujeitar e o dominar. Deus deu tanto à mulher quanto ao macho a liderança, a capacidade de administrar, de governar sobre algo. A mulher não é o vice-líder, nem a secretária executiva, nem a fã número 1. Ela é líder tanto quanto o homem. Ela é líder da mesma forma que o macho é. Perceba que não está escrito, e ó, o macho o abençoou e disse, dominai. Mas o que está escrito é, Deus os abençoou e lhes disse. Tanto que a palavra radá, que é a palavra estabelecida por domínio aqui, na construção do hebraico, ela está completamente em plural, porque está falando tanto da autoridade do homem, quanto da autoridade da mulher. Deus disse que os dois deveriam exercer domínio. Por isso, ao contrário do conceito e da aceitação popular, há uma liderança na mulher. Há um governo feminino que, assim como o do macho, foi instituído pelo próprio Deus. Homens e mulheres foram projetados para serem co-líderes de Deus no reino da terra, como lemos. E aqui a gente vai ler Salmos 8, do 3 ao 6, e eu estou lendo, né, por um milagre, a linguagem de hoje, que diz assim, quando olho para o céu que tu criaste, e para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, como dizem algumas versões, um pouco menor do que Elohim. E lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, e tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Então, essa bênção quádrupla, deixa eu descompartilhar só um pouquinho aqui a coisa. Essa bênção quádrupla, ela foi estabelecida para o homem e para a mulher. Eles deveriam ambos serem frutíferos, multiplicadores, perfeitos e governadores, governantes, eles deveriam ser co-líderes de Deus. Então, Deus é o soberano, e a palavra soberano você pode interpretar como um imperador. O que é o imperador? É um rei de reis, é um senhor de senhores. O imperador, ele não governa diretamente sobre o povão, sobre a plebe, ele governa o povo por meio de outros líderes. Então, Deus, ele é chamado de soberano de toda a terra. E aí ele, como soberano de toda a terra, estabeleceu o ser humano como seu rei. Ele é o imperador, o soberano, e ele é rei. Você já viu essas expressões em relação a Deus? Porque Deus, tu é o juiz dos juízes, o senhor dos senhores, o rei dos reis. E quem são esses outros reis do rei dos reis? O macho e a fêmea. Só que, com a queda, né, com a rebelião humana no jardim, a mulher perdeu a sua posição de líder e ela começou a se tornar co-líder do homem. E aí o homem foi tratado durante muitos anos, o único que ainda retinha a imagem e semelhança de Deus
e ainda é o único que realmente tem a autoridade. É por isso que você tem dificuldade para respeitar a palavra de uma mulher. E eu falo você, porque eu sei que isso não é só um problema de homem, né? A gente ministra homens e mulheres há muitos anos, e a gente sabe, né, a dificuldade que uma própria mulher tem de se convencer que a outra mulher pode acrescentar algo na vida dela, que a outra mulher tem autoridade, tem lugar de fala, como usando o termo das feministas hoje, que a outra mulher pode falar e pode estabelecer coisas. Sempre ficam esperando o respaldo do homem, e isso é por causa da maldição ou da punição que foi sobre a mulher. Agora, eu vou falar com você parar um pouquinho, certo? Você parar um pouquinho o que significa exatamente essa autoridade feminina, né? Ela foi dada para o macho e para a fêmea para terem governo sobre a terra, então os dois seriam líderes de Deus. O homem não seria líder da mulher, isso é antes da queda. Depois da queda, a parada mudou. Certo? Depois da queda, o homem se tornou líder da mulher. O seu desejo será para o teu marido e ele vai dominar sobre você. Então, antes da queda, antes da punição por causa da rebelião, a mulher estava numa posição de igualdade com o homem. Após a queda, ela perdeu o seu lugar. Mas estamos falando sobre como era antes, porque o objetivo de Deus é a restauração de todas as coisas. E o que significa? E você vê isso em Atos 3:19. Um dos motivos pelo qual Jesus não veio, que os céus estão retendo Jesus, é porque não chegou ainda o tempo da restauração de todas as coisas. E o que é a restauração de todas as coisas? Quando as coisas vão voltar, pelo menos dentro de uma dinâmica visível, a ser como era antes da queda. Então é por isso que a gente precisa fazer você, mulher, entender como era o seu lugar antes daquele dia do papo de chá com bolacha com a serpente, certo? Vamos continuar aqui. Tá muito complicado, tá fácil de entender. Eu sei que eu realmente projetei essas lives para serem rápidas, né? Para não ficar uma coisa muito, como é que se diz? Muito cansativa, até porque, né, 8 e pouca da noite, tem filho, tem um monte de outras coisas para fazer, então eu realmente desejo que as lives sejam o mais dinâmico e o mais rápido possível, mas se eu estiver falando muita coisa, muito rapidamente, vocês dão uma falada aí que a gente vai mantendo, né, o ritmo assim, um pouquinho mais lento, beleza? E dentro desse aspecto de autoridade feminina, existe o ajudador idôneo. O que é ser um ajudador idôneo? Mas primeiro vamos explicar melhor, vamos desmitificar um pouquinho daquela visão que as pessoas têm de Gênesis 2:18, tá? Mas vamos ler aqui. Gênesis 2, 5 e 7 e depois os textos de 15 a 18, ok? Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Você pode interpretar isso como aqueles geysers. Não sei se você já ouviu, ou dá uma pesquisada aí na internet, que os geysers são aqueles vapores de água que sobem do nada e irrigam toda aquela região. Então, antigamente, enquanto não havia sido estabelecido um período de chuva ainda, certo? Era assim que funcionava a irrigação para manter a graminha sempre verde, certo? E aqui é dito que o motivo por qual isso acontecia é porque não havia homem para cultivar o solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e aqui o verbo é iaxa, que como eu ensino para vocês, Gênesis 1 fala da criação espiritual do homem, que o homem primeiro é um ser espiritual e depois um ser físico, e Gênesis 2 fala da criação, da formação física do homem, por isso que são verbos diferentes. Criar, em Gênesis 1, e iaxa, que significa formar, em Gênesis 2.
ok? Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser ativo. Esse é o termo no hebraico, mas aqui está um ser vivente. Significa que o corpo dele, ativou, porque o corpo é uma máquina bioorgânica. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, aqui está falando do homem em minúsculo, porque está falando do macho, certo? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Fomos ensinados a acreditar que Gênesis 2,18 fala a respeito tanto do propósito quanto da identidade da mulher. Contudo, uma análise mais detalhada e contextualizada nos esclarece o equívoco deste ensino. Para estudar isso, estarei elencando alguns pontos que servirão de base para um melhor entendimento. Vamos a eles. Primeira coisa que você tem que entender, Gênesis 1:26 é a primeira citação a respeito do homem. Nesse trecho, como já vimos, é esclarecido a respeito do macho e da fêmea, onde lemos que ambos são o homem, Adão. Esta é a identidade deles. Neste verso também lemos que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso, além de expandir ainda mais o conceito de identidade, também nos revela sobre a sua origem. Adão veio a partir de Deus. E por último, foi nos dito que eles teriam domínio sobre a terra criada, o que nos revela o propósito. Então, lá em Gênesis 1:26, a gente já vê que a identidade da mulher é ser imagem e semelhança de Deus, que a identidade, que o propósito da mulher é dominar sobre a terra ao lado do macho, sendo co-líder de Deus. Isso é o que a gente já vê em Gênesis 26. Aqui não está falando, em Gênesis 2 está se referindo a outra coisa, e eu vou explicar isso também. Mas não está falando a respeito do propósito da mulher. O propósito da mulher foi e é ser a manifestação visível do Deus invisível, assim como o macho, e restabelecer o governo de Deus na terra por meio da submissão a ela, a Deus, e depois replicando isso na vida de outros homens e mulheres, para que toda a terra se enche do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a proposta do homem e da mulher. Serem canais de Deus na terra para os seus descendentes, amigos, vizinhos e etc. Essa é a identidade e o propósito da vida deles. Gênesis 1:27 já nos esclarece outro aspecto da criação do homem pleno, ou Adão, o homem que é a manifestação do macho e da fêmea. A sua criação espiritual, ou seja, a formação do ser espiritual. Dessa forma, podemos compreender este versículo da seguinte maneira: criou Elohim o homem a partir da sua própria essência, a imagem de Elohim o criou, como macho e fêmea os fez. Então, aqui só reforçando. É lá, se você quer saber qual é a identidade da mulher, você tem que ir para Gênesis 1:26-28. Gênesis 2, do 15 ao 18, não está falando necessariamente da mulher, não diretamente, a gente vai mostrar aqui. Vamos lá, outro ponto. Por isso, dizer que a fêmea é fruto da necessidade do homem não tem respaldo, pois o seu espírito foi criado no mesmo dia que o do macho, a gente falou isso ontem. Ou seja, a fêmea, como qualquer outra criação de Deus, é fruto da sua vontade. Existe porque ele quis e não porque o macho desejou, até porque o macho, a mente dele estava voltada para o trabalho, ele não estava pensando na fêmea naquele momento, tanto que ele procura entre os animais. É por isso que em Gênesis 5:2 fala que ambos receberam o nome de Adão no mesmo dia em que foram criados. Este mesmo dia, ou no dia, dependendo da versão, fala a respeito da criação espiritual, uma vez que bara é mais uma vez utilizada neste verso. E como eu ensinei para vocês, bara é a palavra em hebraico que define a capacidade de Deus, o único que tem a capacidade de criar algo a partir dele mesmo, ou criar algo a partir de elementos não existentes. Nenhum ser humano você vai ver nas escrituras utilizando o termo bara para outro ser humano. Somente Deus é o único que é capaz de fazer bara, de estabelecer coisas por meio de si mesmo ou de elementos não físicos, certo?
E o ser humano, ele foi criado a partir de Deus, a partir dele mesmo. A bênção quádrupla, descrita no verso 28 de Gênesis 1, que desenvolve o propósito do homem de uma maneira mais abrangente e completa, foi dita a ambos, para o macho e para a fêmea, enquanto eles ainda eram seres espirituais. Isso é muito legal quando a gente começa a falar sobre o casamento, quando a gente explica que a relação do casal, para começar a funcionar, ela precisa partir do espírito, assim como foi o primeiro casal. Quando a relação parte do físico, geralmente começa a ter muitos problemas. Isso nos revela que no tempo da criação de seus corpos, ambos já sabiam quem eram, qual o propósito da vida possuir, muito diferente de como o pessoal nasce hoje, né? O pessoal chega na Terra meio de paraquedas, não sabe de nada. A identidade da fêmea foi lhe dada enquanto ser espiritual. Por isso, Gênesis 2 e 18 não se trata de revelação de identidade ou propósito. Quando Deus deu o corpo físico ao macho, ele o colocou no jardim para executar duas tarefas específicas. Gênesis 2,15, né? Eu botei a nova versão internacional, mas tem outras versões que traduzem esse texto um pouquinho melhor, né? Trabalhar e proteger ou guardar o jardim. A palavra traduzida por cultivar ou trabalhar no jardim é a hebraica abad, que significa trabalhar, servir e servir como subordinado. Perceba que não está implícito nenhum aspecto de governo nessas atribuições. Então, quando Deus deu o macho para cuidar do jardim, ele estava contratando um trabalhador, um empregado. Ele não estava colocando um rei para ser servido por uma rainha ali. Então, não pode entender Gênesis 2 e 18 como se fosse a função da mulher estar servindo ao homem dentro de um aspecto de vassalagem. Certo? A mulher serve o homem dentro de um aspecto de ajudadora, que é muito diferente da ajudante. Certo? Ajudante é o que as mulheres fazem hoje, mas o chamado delas era serem ajudadoras. É um rei servindo outro rei, e não um servo servindo a um rei, como é o aspecto da ajudante. Perceba que não está implícito nenhum aspecto de governo, ou seja, o homem iria cultivar a terra como um subordinado de Deus, como um empregado de Deus, como um trabalhador de Deus. Vendo que trabalhar e proteger o jardim eram tarefas que o macho não conseguiria executar plena e eficazmente sozinho, não é bom que o homem esteja só. Deus disse que criaria alguém para ajudá-lo, Gênesis 2 e 18. É importante enfatizar que este estar só se refere única e exclusivamente à execução das tarefas que lhe foram atribuídas, pois o macho, desde o seu nascimento, nunca esteve só. Como já vimos, a fêmea foi criada no mesmo dia que ele, e além dele havia a presença de toda a família real. Então, esse estar só aqui, não é emocional, não é relacional, porque o homem sempre esteve em família. Ele sempre esteve com alguém. O macho nunca esteve sozinho. O macho foi aprender o que é a solidão após a queda. Após a queda, que homens e mulheres entenderam a atrocidade que é a solidão. Até antes da queda, eles nunca sentiram solidão uma única vez na vida deles. Então, esse estar só, aqui o contexto está falando sobre essas tarefas. Não é bom que o homem trabalhe sozinho para cultivar e proteger o jardim. Eu vou criar alguém que o auxilie. Outro ponto, perceba que ao dizer que não era bom o macho executar sozinho as tarefas e que criaria um ajudador, eu estou usando esse termo porque é um termo masculino, a palavra realmente é ajudador e não ajudadora, como a maioria das versões em português traduz, Deus tirava dele, o macho, a responsabilidade única da manutenção e proteção do jardim. E isso é uma das coisas que a religião também mente para você. A religião diz que a única pessoa responsável para cuidar de um projeto, para cuidar de uma família, para se estrepar sozinho com tudo, é o homem. A mulher, no máximo, se torna,
né? Quando ela é, assim, pelo menos um pouco focada, a super secretária executiva do cara. Mas não é isso. Deus deixou bem claro que o homem não daria conta sozinho de proteger o jardim e de cuidar dele. Se ele não daria conta sozinho, ele deixa de ser o único responsável e passa a ser também um dos responsáveis pela proteção da casa deles ali, certo? Ou seja, haveria dois responsáveis pela total preservação do mesmo. O último ponto a ressaltar é que neste trecho, a palavra traduzida por fariei é asa, que vem de atsar também, ok? Que significa criar ou formar algo do que já existe, provando mais uma vez se tratar do aspecto físico, da formação física da fé. Como Deus disse que criaria um ajudador a partir de algo já existente, o macho ficou procurando entre os animais para ver qual deles seria o seu ajudador idôneo. Então, eu sei que existe aquela lenda, né, dentro da religião, de que Adão ficava olhando para os casaizinhos de animais e dizendo todo mundo tem um parzinho e eu não, quando na realidade, quando Deus falou assim, você não vai conseguir dar conta desse serviço sozinho. Ele falou, se eu não vou dar conta sozinho, então eu vou procurar entre os animais. Quem vai ser aquele que vai me auxiliar? Por quê? Porque a palavra não dizia, eu vou te dar uma mulher para te auxiliar. Não, diria que ia dar para ele um ajudador. Então ele ficou procurando entre os animais quem seria o ajudador idôneo dele. Quem ajudaria ele a cultivar o jardim e a protegê-lo. Dessa forma, que compreendemos que Gênesis 2, 18, apenas retrata a função que a mulher exerceria em cooperação com o homem na tarefa que lhe foi atribuída. Qual foi a tarefa que foi atribuída para o homem? Proteger o jardim e cultivá-lo. E a mulher iria cooperar com o homem nessas duas funções, proteger o jardim e cultivá-lo. O que dificulta, por que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar esse contexto todo linear desse texto, a partir de Gênesis 2, 5 até Gênesis 2 e 18? O que dificulta em muitos momentos uma visão contextual e correta do texto de Gênesis 18 se deve ao fato da presença de subtítulos que há nas versões das Escrituras. Os subtítulos condicionam as pessoas a tratarem o texto de forma isolada. E antes de eu entrar aqui nesse assunto, deixa eu falar um pouquinho sobre esse problema do subtítulo. Amadas, os subtítulos, eu acredito que eles foram estabelecidos nas Escrituras a partir do século 17, lá, ou 18, entre 1600 a 1700. Então, eles começaram assim, quando foi criado, né, quando foi produzida a primeira Bíblia, que foi alemã, acho que foi um cara chamado Gutenberg que criou a primeira Bíblia, né, que produziu, que imprimiu a primeira Bíblia, vamos botar assim, eles então entenderam que a Bíblia era muito complicada para as pessoas lerem, porque elas eram os únicos textos das Escrituras que têm títulos e subtítulos são o livro de Salmos. Todos os outros livros, quando você vê assim lá em Mateus, a pesca maravilhosa, a criação do homem, a formação da mulher, isso não existe no original. Os únicos que têm títulos, né, que são os livros de Salmos, que veio desde a época de dos Hebreus lá, até porque o livro de Salmos, a maioria dos textos, eles são músicas. Então, foi dado o título para ele, para o pessoal saber de que música que se tratava. Só que aí, lá, 1600, 1700, eles começaram a entender assim, ó, a gente precisa ter mais facilidade para folhear a Bíblia. Então, começaram a separar a Bíblia por capítulos. Aí viu que ficou bom. Nossa, capítulos já ajuda bastante a gente conseguir localizar os textos. E aí depois vieram os versículos, como você vê, Gênesis 1, capítulo 2, e até aí tudo bem. Só que aí chegou um problema, que o ser humano não satisfeito em manter a palavra de Deus pura, ele começou a botar a colher enferrujada dele, e ele começou a colocar subtítulos. E aí os subtítulos condicionam a pessoa a tratar o versículo de cima isolado do versículo de baixo, e não sabe que é uma sequência. Por isso que a maioria de vocês vai ver na Bíblia de vocês assim, né, a criação do Gênesis, quando Deus criou a Terra, e aí depois, quando chega em Gênesis 18, entre o 17 e 18, um subtítulo assim, a criação ou a formação da mulher. Aí você, ponto. Está falando sobre, quando está falando que não é bom que o homem esteja só, está falando sobre relacionamento.
Não está falando sobre o trabalho que ele começou falando, sobre serviço, sobre trabalhar, sobre meter a mão na terra lá, nos versículos acima. Está falando sobre casamento. Por quê? Porque você está lendo uma coisa, né? Criação da terra, formação da terra, construção, aí vai explicando que os homens que não tinha ainda pessoa para cuidar do solo, então, por enquanto, só havia um sistema, né, de irrigação da terra para a grama ficar sempre verde, e aí ali fala que Deus criou o macho, colocou o macho no jardim para proteger e cuidar, e aí, quando chega no momento de você entender a maneira como Deus estava organizando o projeto jardim, né, de proteger e cuidar dele, vem um subtítulo bem maluco que diz assim, a formação da mulher. Aí você trata aquilo ali como um termo isolado. E aí qual é o problema quando nós isolamos um texto do seu contexto? A gente dá uma nova interpretação para ele. E isso foi o que aconteceu com Gênesis 18. Aí o pessoal começou a dar uma nova interpretação. Exatamente como tem um subtítulo entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí o pessoal, ao invés de ver a sequência, primeiro Deus está falando da criação espiritual, e depois Deus está falando da formação física. Primeiro Deus está falando do propósito universal do ser humano, e depois está atribuindo tarefas no reino físico. A pessoa, então, por causa dos subtítulos, trata. Isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa. Então, eu geralmente aconselho todas as pessoas, assim, né, a procurarem a Bíblia mais simples que você encontrar para ler. Nada com opinião, com comentário. Ah, você já teve Bíblia com comentário? Já tive. Já tive da Russell Shedd, já tive da Plenitude, já tive da Thompson, já tive muitas Bíblias com comentários. Umas até foi ordenado, né? Foi, não, vai lá e compra essa Bíblia. Só que com o passar do tempo, o que eu entendi? Que elas condicionam você a enxergar aquilo que aqueles comentaristas estão colocando. E você não consegue enxergar aquilo que Deus deixou Moisés escrever, né? A gente está falando do Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Deixou Moisés escrever para você entender. E aí você pega e trata Gênesis 18. O objetivo da mulher é ser a ajudadora idônea do homem. Não. A mulher tem a tarefa secundária de ser a ajudadora idônea do homem. A tarefa primária é governar e dominar a terra e ser a imagem e semelhança de Deus, como o homem é desde da sua forma, da sua criação espiritual. Mas, no jardim, dentro do ambiente físico, o homem vai ser o guardião externo. A mulher vai ser a guardiã interna. O homem vai ser o fundamentador. A mulher vai ser a edificadora. O homem vai cultivar a terra e proteger o jardim. E a mulher vai auxiliar o homem no cultivo da terra e na proteção do jardim. No ambiente menor, dentro de um papel secundário, ela vai ser o Espírito Santo na vida dele. Porque assim como o Consolador, Espírito Santo, que também tem um termo, né? Porque por que está falando no termo masculino e não no feminino? Porque não se trata de identidade, se trata de função. Né? É igual a palavra presidente. A palavra presidente, na nossa língua, ela é neutra. Posso falar o presidente e posso falar a presidente. Por quê? Porque não é a identidade da pessoa que está exercendo o cargo, aquilo ali é a função que ela está ocupando naquele momento. Então, ela exerce a função de presidente, mas presidente não é quem ela é. Presidente é quem ela faz. Porque a mulher é da mesma maneira. Ser o ajudador idôneo não é quem a mulher é. É o que ela faz na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida de outros homens da sua vida ou da sua convivência. A mulher é a manifestação visível de Espírito Santo. Ela, assim como o Espírito Santo é o Consolador ou Paracletos, assim a mulher também é. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. O que é um ajudador idôneo? A função do ajudador se refere a todo e qualquer tipo de auxílio necessário para o êxito de um empreendimento ou projeto. A mulher, então, assim como o Espírito Santo, deveria auxiliar a todos. As palavras que foram traduzidas na NVI, que foi a tradução que eu coloquei para vocês ali, como alguém que o auxilie e lhe corresponda, são as palavras hebraicas ezer-kenedo ou ezer-negedo. A palavra Ezer aparece 21 vezes no Tanakh, que é como os hebreus chamam o Antigo Testamento.
Dessas vezes, uma se refere a apoio ou ajuda militar, e outra se refere à mulher, que a gente lê ali em Gênesis 2:18, segundo o texto citado, e todas as outras vezes que está se referindo Ézer nas Escrituras, está se referindo a Elohim, está se referindo a Deus, porque Deus é o ajudador da humanidade. O que significa Ézer, né? Ézer significa, presta atenção, alguém que ajuda, alguém que auxilia, alguém que advoga, como uma advogada, alguém que consola, alguém que ensina, alguém que guia, alguém que orienta, guia, alguém que aconselha, alguém que fortalece, alguém que apoia, alguém que protege, alguém que resgata, alguém que salva, alguém que soma forças, luta com e luta por, ou seja, luta junto com a pessoa e também luta por aquela pessoa. É também aquela que caminha ao lado. Outro ponto a destacar sobre Ézer é que ela é uma palavra masculina, já falei sobre isso, e foi por isso que a NVI traduziu por alguém, ao invés de pôr no feminino, como a maioria das versões em português. Então a NVI pensou assim, essa palavra é masculina, não dá para eu pegar e ter uma licença poética e jogar no feminino aqui, mesmo todo mundo sabendo que é a mulher que é o ajudador do homem. Então eles colocaram, eu vou criar alguém, ou farei alguém que o auxilie, alguém é um gênero neutro, né? Pode ser qualquer um, macho ou fêmea. A palavra hebraica para ajuda no hebraico é Ezra. E por que eu estou dizendo isso? Que se Moisés quisesse, ele poderia, ao invés de ter escrito Esder Quenedo, ele poderia ter escrito a palavra Ezra Quenedo. Se ele quisesse, ele poderia ter colocado essa palavra no feminino. Mas por que ele não fez isso? Para poder, né, isso foi a mando de Deus, para poder explicar que o ajudador é uma função que a mulher exerce, não parte da identidade de quem ela é. É óbvio que a única maneira de eu conseguir ser o ajudador por excelência é eu me identificar em sendo a imagem e semelhança de Deus. Não tem como, certo? Todas as funções que eu e você exercemos na vida, ela parte da nossa identidade. Então, se eu tiver uma visão clara de quem eu sou, é óbvio que eu também vou executar todas as minhas funções na vida com excelência. Mas eu quero deixar bem claro que ser um ajudador idôneo da humanidade é uma função que é a partir da sua identidade, mas não é a sua identidade como mulher. Dessa forma, a tradução correta do texto seria: não é bom que o homem esteja só, farei para ele um ajudador distinto e semelhante a ele. A palavra grega similar a Ézer é a palavra paracletos, que é onde você lê, né, essa palavra se referindo também nas Escrituras à pessoa de Espírito Santo no Novo Testamento. E ela essencialmente significa o mesmo de Ézer. Todavia, diferente de Ézer, paracletos é uma palavra neutra, sem gênero definido. Por quê? Porque se refere a uma função e não a uma identidade. Agora, vamos unir o que a gente verificou lá de Gênesis 2:18 sobre o que é dito sobre a mulher virtuosa em Provérbios 31. Perceba aqui a total característica da ajudadora nessa função aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E a gente já viu que Shail, que é a tradução para virtuosa, significa poderosa, forte, nobre, corajosa e etc. e tal. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, ou seja, ela não põe a família a perder. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Presta atenção, busca lã e linho de bom grado e trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E essa parte aqui é uma da parte que a maioria da mulherada passa batida. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da corrupção da ajudadora, que é o papel da ajudante, as mulheres acreditam que quem é responsável para suprir a família financeiramente, para trazer o pão para dentro de casa é o homem. Mas o que você lê aqui? É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Por quê? Porque a ajudadora ela é uma co-líder, ela também foi separada por Deus
para cultivar e proteger o jardim. É tanto responsabilidade do macho quanto dela de sustentar a sua casa. A mulher virtuosa, ela entende que ela é também uma chefe de família, que ela também é a líder. Por isso que ela não sobrecarrega o seu marido, muito diferente da ajudante. A ajudante, ela sempre vai sobrecarregar todas as pessoas da sua família. Ela não pensa que ela tem que ser como um navio mercante que de longe ela traz o seu pão. Ela pensa, quem tem que se preocupar com isso é ele. E deu. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E às vezes as nossas servas a máquina de lavar e coisas assim, certo? Não é exatamente uma pessoa que trabalha conosco. Examina, presta atenção, o aspecto empreendedor dela. Ela é uma dona de casa? Ela é uma dona de casa, mas ela é só uma dona de casa? Não, não é. Examina uma propriedade e adquire-a. Por que ela faz isso? Porque ela também é responsável pela manutenção e preservação do jardim. E planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Isso significa o quê? Que ela se mantém espiritualmente forte mesmo em dias de tribulação. Por quê? Porque ela entende a importância de ter os sentidos espirituais, a lâmpada. Porque é dito que o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Ela entende o que significa se manter forte. Porque se ela não se manter forte no Senhor, ela não vai conseguir proteger a sua casa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, que é a realidade dela. Abre mão ao aflito. A ajudadora, ela não se incomoda de ajudar quem precisa, diferente da ajudante que sempre fica pensando o que ela vai ganhar ou perder com isso. E ainda estende a mão ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois estando usando vestidos de lã escarlate, faz parecer cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Por que é estimado? Porque não há guerra de sexo, não há competitividade entre eles. Ela também faz com que o marido seja promovido. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino. Linho fino é um símbolo nas escrituras para você fazer as suas tarefas sem o esforço desnecessário. Você faz dentro da sua autoridade e dentro do seu governo. Você não fica se escabelando para assumir funções e tarefas que não são as suas. Por quê? Porque o tecido de linho ele evita que você sue excessivamente. Ela faz roupa de linhos e a vendes e dá cinta aos mercadores, ou seja, é alguém que é de uma dona de casa, mas ela não tem uma visão apenas de avestruz com a cabeça enfiada na terra. Ela entende que ela estando em casa ou ela estando na rua, ela ainda é a chefe da família, que junto com seu marido tem que cultivar e proteger o jardim. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Você consegue perceber claramente aqui o papel da ajudadora. Você vê alguém que não fica, porque eu vou te dizer que a principal característica entre a ajudante e a ajudadora é que a ajudadora nunca tem iniciativa. Ela sempre espera que as pessoas digam para ela o que ela tem que fazer. Ela sempre vai esperar que outra pessoa assuma o trabalho mais pesado para ela, enquanto ela vai só entregar as ferramentas, ela vai só fazer o serviço mais simples. E isso é um dos motivos pelo qual os homens vivem menos. Né? Hoje, por que as mulheres vivem mais e os homens vivem menos? Não é só porque eles têm um comportamento temerário, é porque eles se desgastam mais fisicamente. Não por quê? Porque um dos objetivos da guardiã interna de auxiliar o marido era protegê-lo. E aí, quando ela se tornou ajudante, ela acabou se esquecendo dele e deixando que ele assumisse todas as tarefas sozinhos, aonde acontece do homem viver uma média de 15 a 30 anos a menos que as mulheres. Por quê? Porque ele está mais sobrecarregado do que ela, certo? Ele está mais sobrecarregado do que ela. Não é só porque ela cuida melhor da saúde do que ele. É que a liderança está mais sobre os ombros dele do que ela, porque ela não assumiu o seu lugar, né?
ela saiu da liderança, então ele é o único líder, então ele acaba se esgotando mais, é onde ele não se cuida direito, porque que tempo que ele vai ter para se cuidar se todas as tarefas de cuidar do jardim estão sobre os ombros dele? Então precisava de alguém que fosse esse contraponto, a ajudadora, mas hoje a mulher se tornou ajudante, né? Ou estagiária. Então, a guardiã interna e a edificadora, eu vou falar bem rapidamente sobre esses pontos aqui. Tanto o homem quanto a mulher, a gente já está falando sobre isso, são os guardiões do seu território. Todavia, dizemos que o homem é o guardião externo e a mulher a guardiã interna. Né? Porque o homem foi criado, né, foi formado fisicamente fora do jardim, depois foi colocado dentro do jardim. Então, ele veio de fora para dentro, e a mulher não. Quando o homem foi posto para dormir, para que do lado dele fosse retirado o corpo físico da mulher, o homem estava dentro do jardim. Por isso que a gente diz que o homem é o guardião externo, aquele que veio de fora para dentro, e a mulher é a guardiã interna, aquela que nasceu dentro do jardim para proteger. Para executar eficazmente a proteção do jardim, Deus atribuiu ao homem características específicas. Eu vou falar apenas 3 delas. Visão linear, o homem tem uma visão de túnel, ou seja, ele foi projetado por Deus para enxergar a longas distâncias, porque como ele é o guardião externo, ele precisa enxergar o inimigo que está vindo de longe. E você consegue perceber isso quando está em relacionamento com homem e mulher, de repente o cara te aponta, você está vendo lá? E tu não está enxergando o fulano, porque o fulano está numa distância que a sua visão como mulher periférica não enxerga. Que a mulher enxerga muito melhor de perto do que uma visão de túnel, uma visão de águia, de longe. Né? E o homem tem essa visão linear, ele foi projetado para enxergar o inimigo a longa distância, porque ele é o guardião externo. Ele tem que impedir o inimigo de chegar na casa dele. Então, ele tem que identificar o inimigo e correr para onde está esse inimigo e neutralizá-lo ali, à distância. Por causa disso, foi dado um corpo físico mais denso. Você pode perceber, né? A estrutura óssea do homem é mais densa, os ossos são mais pesados, ele tem mais fibras musculares. Por quê? Para ele ter uma resistência de corredor mesmo. Proveniente de um corpo com maior índice de massa muscular e uma estrutura corporal que o permite correr com mais rapidez do que a fêmea. Todo mundo sabe que numa disputa de corrida entre homem e mulher, a não ser que o homem esteja sedentário, a mulher irá perder. Por quê? Porque nós somos mais macias, a gente tem uma aerodinâmica de curvas que nos impede. A gente não corre com tantas distâncias, e o homem, por ter um corpo triangular, permite a aerodinâmica das pernas dele de alcançar velocidades maiores e mais rápidas. Por quê? Porque se ele vê o inimigo de longe, ele tem que chegar rapidamente nesse inimigo. E isso serve tanto dentro de um ambiente físico, quanto de um ambiente espiritual. Né? E uma estrutura corporal tal. A fêmea, por ser uma guardiã interna, para executar sua tarefa com eficácia, foi lhe dado, entre outras coisas, visão periférica. O que é visão periférica? Essa é a nossa capacidade de ver o que está acontecendo ao nosso lado sem olhar, sem virar a cabeça. Né? O homem, por ter uma visão túnel, ele não consegue enxergar, ele tem que virar a cabeça para enxergar o que está do lado dele. A mulher não precisa, porque a nossa visão ela é periférica, ela pega todo esse ambiente aqui. Certo? Por exemplo, eu enxergo bem até aqui. Até praticamente atrás da minha orelha, que eu enxergo bem pra caramba. Então, isso permitia ter uma visão mais ampla do que acontece ao seu redor. Percepção sensorial. O que é a tal da percepção sensorial? É o que hoje nós chamamos de intuição e sensibilidade feminina. É a capacidade de perceber detalhadamente nas expressões corporais, tons de vozes e vestimentas, as necessidades e intenções do outro. E o que chamarei aqui de capacidade de influência, que podemos dizer que é a aptidão em convencer alguém, seja por palavras ou não, a aceitar um determinado ponto de vista. Isso tem muito a ver pelo fato da mulher ser o guardião do coração da sua família. Então, ela consegue falar diretamente com o coração da sua família. A sensibilidade feminina, ela então não tem a ver com a mulher ser chorona, certo? Até porque as lágrimas hoje elas são tratadas de uma maneira muito abusivas, né? Tem pessoas que usam as lágrimas até para manipular outras pessoas. Isso não é um problema só de mulher, né? Conheço um monte de homem que também usa as lágrimas para manipular uma pessoa. Só que, tipo, o objetivo de Deus é dar à mulher a sensibilidade, que é o quê? Uma pessoa sensível, a palavra sensibilidade significa atenta a nuances.
E você sabe que quando você não está distraída, você é assim. Às vezes você está sentada num lugar e você percebe quando tem uma pessoa que ela usou aquele batom vermelho para passar uma mensagem. Ela deu uma levantada da cabeça para passar uma mensagem. Ela se aproximou da outra amiga com um propósito ruim. E isso é o objetivo da guardiã interna, porque às vezes no jardim o inimigo vai se disfarçar de amigo. A pessoa vai se aproximar, né, com aparente boas intenções. E é papel da guardiã interna conseguir arrancar a máscara, ver além da fala mansa, ver além do jeitinho doce, meigo e delicado. Perceber aquela amizade que não é uma boa amizade, perceber que aquele discurso que aquela pessoa está falando, quantas vezes vocês já foram para algum lugar e você percebeu que aquela pessoa, na realidade, ela criou uma reunião, né? Às vezes a reunião de pais e professores, e você vê lá que a diretora está estressada e a diretora faz uma reunião só para desabafar. E você percebe que a reunião não sai do lugar porque a pessoa não está ali para decidir nada. Ela está ali para reclamar, para desabafar, e você nota isso muito bem. Você até não consegue explicar como é que isso parece, porque a pessoa usa todas as palavras certas, mas existe aquele sentimento no íntimo que você tem de que aquela pessoa ali está com uma máscara diferente, que ela está fingindo uma coisa que ela não quer fazer ou fingindo ser uma pessoa que ela não é. E isso é a característica da guardiã interna, de desmascarar aquele inimigo que finge-se de amigo. E Deus deu essa sensibilidade para a mulher, para perceber. Por quê? Porque se você sabia, mulher, que você é a última defesa da sua casa, que se acontecer o inimigo passar pelo homem, ele devia morrer em você, você deveria matar ele de dentro do jardim, porque você ia conseguir identificar o amigo do inimigo? A maioria das mulheres que eu conheço não se vê como a última linha de defesa para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Por quê? Porque a ajudante, ela não se vê assim. A ajudante, se as coisas não deu certo, a culpa é do pai dela, que não cuidou dela direito, do irmão dela, que não ajudou ela direito, do marido dela, do amigo dela, da mãe dela. A culpa é sempre de alguém, mas a culpa nunca é dela, porque, coitada, ela é uma vítima. Você foi projetada para ser a última linha de defesa. Tipo assim, tanto que dentro do papel da edificadora existe o aspecto do limite, de ser aquela que vai estabelecer os bons e os limites ruins. É aquela que vai dizer para Satanás, até aqui. Daqui para cá tu não passa. Eu tenho um videozinho antigo de uma moça que o MST estava querendo invadir a casa dela, uma paraibense, eu acho, e aí ela pegou um facão, uma peixeira, né, e ela estava vindo da roça, então ela estava com uma mão com a boia, né, com a marmita dela vazia, né, o pano na cabeça, né, protegida do sol, e aí de repente quando ela chegou na casinha dela, estava lá o MST, né, o movimento dos sem terra, querendo invadir a casa dela. E aí veio um cara todo armado, todo querendo com um pedaço de pau, ela pegou a peixeira, riscou no chão, deu uma estrelinha e disse, daqui você não passa, porque se você passar daqui eu vou te estripar. Tipo assim, olha assim, a última linha de defesa da casa dela, que todo mundo... E o detalhe, depois que ela tomou essa ação, todas as outras pessoas que estavam medrosas com a multidão do MST, porque agora não existe mais, né? Porque o MST hoje no Brasil é considerado crime de terrorismo doméstico, né? Isso veio na época do Bolsonaro. Mas na época dos antigos presidentes não tinha isso, então eles podiam invadir quem eles quisessem. Só que então o pessoal começou a se sentir com a força renovada porque viu uma senhora franzina, né, enfrentando uma peixeira que ela veio da roça e dizendo, na minha casa ninguém vai invadir, no terreno que eu lutei para construir ninguém vai invadir, ela se tornando a última linha de defesa da casa dela. E isso é um dos papéis da guardiã interna, de desmascarar o inimigo que se finge de amigo, a cobra que se finge de amigo. De desmascarar, você tem esse papel em Deus para cumprir, para cuidar da sua família.
para vestir a sua família, de protegê-la contra a neve, quantos dias mais intensos, porque infelizmente, querido, enquanto estivermos nesta terra, a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por dias difíceis, mas existe um papel de você, como mulher virtuosa, de proteger a sua família contra a neve, mantendo o quê? A sua lâmpada sempre acesa, se revestindo de forças, e isso é uma das coisas que a gente vai falar do retiro, os ladrões de força, o que rouba a sua força, o que te impede de se manter virtuosa, corajosa, nobre, forte. E a gente vai falar sobre muito disso no retiro, né? Os seus ladrões de força. Você precisa destruir aquilo que rouba a sua força. Né? E a gente vai terminar agora falando um pouquinho mais sobre o papel da edificadora, certo? Vamos ali, por favor. Aqui. Outro ponto a ressaltar, eu ainda tinha que falar dela, da função da guardiã interna é o cuidado e a preservação dos seus, diferente do macho, que seu primeiro enfoque foi dado para lavrar e proteger o jardim, o primeiro enfoque da mulher foi o macho e depois o jardim. Então, o aspecto da guardiã interna é fazer todas as ações necessárias, como a gente leu lá na mulher de Provérbios, para cuidar da sua família. Então, o objetivo de ela estar cuidando da casa é por causa da sua família. Então, a mulher, ela foi dada como auxiliar do homem para que o homem não fizesse a tarefa, ao ajudadora do homem, para que o homem não fizesse essa tarefa sozinho. Então, o primeiro enfoque dela era estar cuidando e protegendo deste homem, certo? E depois, cuidando e protegendo do jardim. A palavra edificação, e aqui eu estou no texto de Provérbios 14, né? E para não ficar muito extenso, eu não trouxe os textos aqui, mas Provérbios 14, 1, acredito, diz assim: porque a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui eu quero que você amplie o seu entendimento de casa, de qualquer empreendimento ou projeto que você vai fazer. Por que eu gosto de ampliar? Porque você pode ser uma mulher sábia que edifica a sua casa enquanto solteira. Você não precisa casar para edificar a sua casa. Você pode edificar cada projeto, construir qualquer coisa que Deus estabeleceu na sua mão, porque isso é o papel de você como mulher, certo? Não é só você como mulher casada, ok? A palavra edificação significa construir sobre um fundamento, sob um fundamento. Mas não se refere a qualquer construção, mas uma construção perfeita. Lembra? Gênesis 1, 26? Enchimento, plenitude, desenvolver até o potencial. Perfeita, completamente desenvolvida, que atingiu todo o seu potencial, que alcançou toda a sua perfeição. A mulher foi chamada para desenvolver tudo, desde ideias, filhos e projetos, até a prosperidade. A palavra prosperidade significa êxito. Até a prosperidade disso, até o êxito final. Também cabe a ela, dentro da edificação, estabelecer os limites para preservar a prosperidade ou a perfeição. E dentro disso, o tempo de execução de cada projeto. O que é estabelecer limites? Lá em Provérbios, você lê: filho meu, não deixe os mandamentos do seu pai e nem deixe a lei da sua mãe. A palavra lei significa limite. Literalmente, a palavra lei, se você olhar no hebraico, é até aqui. Bem assim. O que significa limite? Até aqui. Ou seja, você corta, você estabelece uma linha aonde as coisas não podem ultrapassar. Um exemplo, né? Esse copo aqui. Ele é um pedaço de vidro, exatamente como essa tacinha aqui, certo? Então, o que faz a diferença entre esse copo e essa tacinha? É o limite. Ambas são vidros, só que esse daqui é mais fininho que esse, certo? E o limite preserva a forma tanto do copo quanto da taça. Se não houvesse limite, a gente só ia enxergar 2 pedaços de vidro somente. Então, a mulher, dentro do papel da edificação, ela não apenas edifica as coisas até formar um copo, ela também estabelece até preservar a forma do copo. A gente vai explicando isso melhor com o passar do tempo, porque é muitos detalhes, certo? São muitos detalhes, mas estabelece. Eu posso entender isso como? Né? Como que você pode entender isso? Como é que a gente pode perceber a falta de mulher no mundo? As pessoas não são equilibradas emocionalmente.
Porque dentro do Ministério da Edificação, existe o papel da mulher de formar o coração das pessoas. Então, o pai, ele vai estabelecer norte, ele vai trazer visão, ele vai trazer projeto. O homem, como fundamentador, ele tem essa função dentro da família. A mulher, como edificadora, ela vai trazer resiliência, ela vai trazer perseverança, ela vai trazer foco, porque todas essas coisas nós tiramos do coração. Então, a gente percebe que o mundo hoje está do jeito que está, porque as mulheres, elas não conseguem mais ser controladas, governantes do seu coração. E aí, elas também não conseguem levar os seus filhos e os seus maridos a se manterem, ou seus amigos, seus colegas de trabalho, a também se manterem dentro da rota. Elas são desequilibradas emocionalmente e elas acabam desequilibrando emocionalmente. E você pode perceber, né? Quem vive em família sabe, né? Se alguém da sua família tiver com o ovo virado, vamos dizer assim, não acontece muita coisa se você estiver bem. Agora, se você tiver com o ovo virado, você altera o estado emocional de toda a casa. Mesmo que você não queira. Porque existe esse papel de trazer a força interna, a guardiã interna, ela traz essa força interna para a sua casa. A outra, eu tinha dito para vocês, né, que hoje o aspecto de Satanás de seduzir as pessoas é por meio da mulher. Por quê? Porque uma das capacidades da mulher é a capacidade de influência, de convencer outras pessoas a aceitarem seu ponto de vista por meio de falar com as pessoas diretamente pelo coração. E a mulher tem essa capacidade de ela conseguir traduzir o coração da pessoa e falar com a pessoa numa linguagem que aquela pessoa consiga compreender. E você vê como hoje os seus sentimentos de insignificância, os seus sentimentos de que você não é ninguém, é uma mentira, mas por que está tão forte isso dentro de você? Porque Satanás está falando com você de uma linguagem de mulher para mulher. Se ele conversasse com você dentro de um padrão de homem, dentro de uma base mais linear, tu não cairia no golpe. Mas ele começa a te levar a ter imagens, ele começa a fazer você se lembrar de várias situações que ocorreram onde você foi tratada como insignificante. Por quê? Porque a mulher é argumentativa. A mulher, quando a gente está numa discussão, a gente começa a puxar um assunto atrás do outro. Não é verdade? A gente começa. Porque em 1927... naquele dia que você não me esperou na parada do ônibus, assim, é por causa disso que eu estou me comportando com você agora, por causa disso aqui. E Satanás, ele faz a mesma coisa. Você está se sentindo assim por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. E por quê? Porque ele disse isso para Jesus, né? Eu só quero que você me proste e me adore, porque toda a glória do reino, do mundo, foi me dada. Foi dada por quem? Por o primeiro casal. E eu distribuo essa glória para quem eu quiser. E Satanás hoje, ele opera na vida de homens e de mulheres por meio da autoridade feminina, corrompendo o coração dessas pessoas, deixando elas desequilibradas e fracas emocionalmente, trazendo um argumento sobre o outro, a capacidade de influenciar, de conduzir. Quantas pessoas dizem que não conseguem governar seu próprio coração? Por que não consegue governar seu próprio coração? Falta mulher na vida dessa pessoa. Mas não qualquer mulher, uma virtuosa. Porque de fêmea o 1 está lotado. Só que no Brasil a proporção é 7:1. Existe 7 mulheres para cada homem no Brasil. Então está lotado de fêmeas, mas virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Nem todo o dinheiro do mundo consegue pagar o benefício de você ter uma mulher virtuosa na sua vida. Por isso, amadas, eu quero que vocês ocupem novamente esse lugar. Eu quero que vocês entendam o papel de vocês como virtuosas, entendendo que todos os seus amigos, toda a sua família precisa que você volte a ocupar o lugar que Deus estabeleceu na sua vida antes da queda. E você pode. O objetivo de Cristo foi trazer essa libertação na sua vida. Foi fazer você ser restaurada antes do processo do jardim, para aquele lugar onde você era igual, onde você tinha as mesmas responsabilidades e onde você se movia dentro da graça e do poder de Deus. E eu quero encerrar isso hoje, né? E, amadas, até amanhã, o nosso último dia de live, né? E depois todas essas lives vão ficar no nosso canal do YouTube e vocês vão receber o link de cada uma delas para poder assistir depois até o nosso dia do retiro. Então, queridas, Deus abençoe vocês e até amanhã.
Beijo.